Legal. Então, só emendando aí o que você está falando, né? Eu também quero dizer, quero comentar um pouco o que esse projeto significa para mim, né? Sendo que a gente também a gente, como você falou, e o Heitor também, a gente está num mundo muito material, né? Então, tratar da espiritualidade num mundo tão material, como que a gente acha, né, que isso pode dar certo, ou como é esse projeto na nossa vida ou na minha vida profissional, né? E assim como vocês falaram que é uma esperança, eu considero até uma luz no final do túnel, né? Porque a gente que... Eu tenho muitos anos de advocacia e chegou num momento que para mim já não fazia mais sentido, né? Então você batalhar ali, você lida com problemas o dia inteiro e isso é inerente à nossa profissão, tá tudo certo. Mas se você não tiver uma parte espiritual fortalecida, se você não tiver um campo espiritual bem alimentado, a tendência é que você leve os problemas do seu cliente para sua casa, que você não consiga discernir até onde você pode ou não se envolver com aquele problema, né? Dependendo da área que você atua, ainda mais, né? A gente agora está fazendo direito de família e a gente vê muito disso, né? Claro, são problemas e às vezes são problemas muito graves, né? E a gente, assim como os juízes, quando vão julgar, é difícil você ser totalmente, absolutamente imparcial, porque todo mundo tem a sua vida, tem a sua história. Claro que quando você vai julgar ou quando você vai pegar um caso concreto, você tem que sim se abstrair de muitas coisas. Mas o adoecimento dos profissionais do direito, eu acho que vem muito disso, sabe? De não ter a parte espiritual fortalecida. Eu concordo. Então, e essa é a proposta, né? A nossa proposta de levar para esses profissionais o quão é importante, né? O quão é importante a gente se fortalecer, o quão é importante a gente não se emaranhar no problema ou no caso concreto do cliente, né? Até para você poder atuar de uma forma muito mais imparcial ou de uma forma muito mais forte mesmo. Para você saber que aquela dor é a dor do cliente, não é a sua dor. E quando é o caso concreto que vem para você, você olhar como o caso do cliente, não o seu caso. Você vai conseguir atuar de uma forma muito mais efetiva, de uma forma sem o emocional envolvido. Claro que somos humanos e muitas vezes a gente se emociona, a gente sempre vai fazer o melhor para conseguir o que o cliente quer, né? Mas a gente tem que entender que somos humanos e que também temos as nossas limitações. Complementando, Dani, e é um olhar diferenciado para o teu cliente ou para a parte, de uma forma mais humanizada. Quando você trabalha essa questão espiritualidade dentro de você, a tua espiritualidade se fortalecendo, exatamente isso. É um fortalecimento, você também começa a ter um olhar diferenciado, porque você sabe em relação ao outro, você o olha de uma forma mais humana e trabalha você também. Então, consegue diferenciar, mas olhando de uma forma carinhosa, de acolhimento, de fazendo o seu melhor. De fazendo o seu melhor. Não só pelo retorno que é muito material, que se quer, não. Tendo um objetivo muito além. Um progresso muito além. Progresso da sua vida. Progresso dessa questão espiritual. E quando a gente vê que a gente tem essa atuação com essa fortaleza mesmo, interior, né? A gente tem um resultado muito melhor, às vezes não é nem o resultado que o cliente espera, mas a tua forma de atuação. E essa força interior que a gente tem, isso transpassa para o cliente. E às vezes ele recebe, a gente faz reuniões, ele recebe as informações de uma forma muito mais
receptiva, ele não é tão reativo, às vezes ele até muda a forma de olhar para aquele processo, ou ver que o processo às vezes não é necessário, que a gente pode fazer sim uma mediação, que a gente pode fazer, né, que uma conversa, que uma comunicação não violenta é muito importante dentro de casa. Então, assim, é uma amplitude muito grande, né, que a gente pode... São muitos que a gente lida, que a gente faz isso nessa prática no dia a dia, usando essa questão da espiritualidade de uma forma que, como eu disse, mais humana, de ver aquele ser humano, de nós trabalharmos e trabalharmos aquele ser humano também dentro de um meio que é muito material, muito concreto, muito isso e aquilo, enfim. Então é muito gratificante, porque realmente o retorno é muito maior do que a gente pode imaginar. Você vendo o olhar daquele cliente, você conseguindo dar uma sustentação a ele, um acolhimento, a maneira de falar, a maneira de nós nos posicionarmos, isso faz toda a diferença. E isso é muito gratificante para nós. Sem dúvida. Eu vejo assim, nunca a humanidade teve tantas condições como agora, vamos dizer, do século XX, século XXI, vamos dizer a partir do século XIX, mas com a transcomunicação humana, essa possibilidade da eletricidade, da eletrônica e tal, e hoje da internet, e que está evoluindo constantemente, nunca a humanidade teve tantas condições de realmente dispersar no seio da sociedade estes valores humanos e aliado aos direitos humanos. O que está acontecendo hoje é que, vamos dizer, isso ainda não está bem resolvido. É por isso que você vê essa dialética, essa dicotomia, né, entre valores e direitos, né? Mas eu quero crer que nas próximas décadas, né, com a difusão maior dessa humanização do direito, humanização dos valores humanos, a dispersão desses valores, né, nós vamos ter uma sociedade planetária muito mais homogênea, com sentimentos realmente mais afeitos à espiritualidade, como nós estamos colocando aqui. Então eu vejo que é uma época preciosa que nós estamos vivendo. E provavelmente esse nosso trabalho caminha nesse sentido. Isso, né? E assim, caminha nesse sentido. Aproveitando que o Heitor está falando e deixar claro, né, para a nossa audiência, quando a gente fala em espiritualidade, porque sim, a gente precisa esclarecer isso também. A gente não está falando em religião. Não. Sim. Independente da religião de cada um. Cada um tem a sua crença, cada um tem a sua religião e a gente aceita e a gente acolhe todas as religiões. A gente não entra aqui em religião. É espiritualidade mesmo, é no que você acredita, é no que você confia. Mas isso, a gente que já tem isso muito fortalecido, a gente sabe que é isso que nos sustenta, né? Então, assim, porque por problemas todos nós passamos, né? Então, independente da sua crença, independente da sua religião, a gente fala no espiritual mesmo, no fortalecimento interno, seja lá qual for, no que você acreditar, né? Mas essa força interna, ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser olhada, ela Sim. precisa ser trabalhada, né? E esse projeto é exatamente a gente, de repente, trazer as ferramentas para esse trabalho, né? É o que a Dani falou, não existe religiosidade neste projeto, existe espiritualidade e trazer essas ferramentas desse desenvolvimento espiritual, né, através de todos os nossos estudos, de nossas, como voltando a falar de nossas vivências, de nossas dores, né? Muitas dores. A gente sempre escolhe o amor, mas a gente é a dor que te leva para frente. E aí, com essas experiências que nós estamos tendo nas nossas vidas, os estudos, o projeto que surgiu de uma forma muito maravilhosa. Sim. Então, por que não passar isso à frente, né? E assim, o maior
a maior prova, vamos dizer assim, de que dá certo é que somos provas concretas de que sim. Exatamente. Não é porque passamos por Tantas, poucas e boas, tantas. Um dia a gente pode até contar aqui pra vocês, mas e o que fica, né? O que nos sobrevive, o que faz a gente passar pelos nossos desafios, pelos nossos problemas de uma forma sábia. Eu diria de uma forma sábia, porque nada mais é do que isso, né? É você ter sabedoria diante de um problema, saber que aquilo faz parte, que vai passar. Quantos momentos bons, quantos momentos ruins eles passam. Né? Que tudo são fases e que a gente precisa viver sim as boas. Aí as más fases também. Eu gostaria de acrescentar que este sentimento e este conhecimento sobre espiritualidade, de modo geral, é um grande fortalecedor da tua vida. Porque nos momentos de crise, você vai ter onde se apegar, você vai ter onde se escorar. Né? Porque a pessoa que acredita que ela é matéria e só por matéria levará a vida, cuidado. Eu coloco aqui um conceito: nós somos seres espirituais tendo uma experiência material. Somos seres espirituais e tudo na natureza, se observarmos a natureza desde os tempos antigos gregos até hoje, né, nós vamos notar que isso tenta ser uma verdade. Né? Tenta ser uma verdade, porque o que é a imaginação? O que é o psiquismo? O que é aquilo que você tem dentro e que você não sabe explicar de onde veio, o que é? Né? As coincidências inúmeras que você passa durante uma vida, né? Os contratos, entre aspas, que você assina e que você pode, né, sair deles quando você quiser. Né? Então essas coisas todas são assim, auxiliadas extraordinariamente por esta busca de espiritualidade, que é autoconhecimento. Agora, eu vejo isso como ligado intrinsecamente a valores humanos. Né? Logo, o nosso objetivo não é falar da religião nem de religião, né? De ninguém. Agora, falar sobre valores humanos, sobre ética, sentido espiritual, sobre a honorabilidade, vamos dizer assim, que você tem que ter frente à vida, porque você não sabe de onde você veio nem para onde você vai. A vida tem tantos caminhos que às vezes você entra num caminho e se acha que é um descaminho e vai dar certo, né? Então isso deu na nossa história filosófica aquele jargão, né? De que o pai escreve certo por linhas tortas, né? Então é uma coisa muito interessante de você pensar. Esse caminho de estudo eu posso dizer para todos que ele é altamente positivo para a vida de todos. Então, como nós tentaremos aqui levar esse conhecimento, esse despertamento para pessoas que às vezes não pensaram muito nisso. E por que não pensaram? Porque às vezes o material está tudo bem, a saúde está ótima, o dinheiro está no bolso, a família está aprazível, as experiências do passado não foram constrangedoras, etc. Então a pessoa não é levada a pensar muito nisso. Eu brinquei aqui, né, falando que não quero dor para ninguém, mas as dificuldades da vida, as chamadas idiosincrasias, nos levam ao despertamento, porque nos obrigam a pensar o que eu sou, de onde eu vim, para onde é que eu estou indo, o que é que eu estou fazendo. E por que eu estou passando por certas dificuldades? Exatamente. Né? Quando a gente passa pelas dificuldades, aí é que vem, né? Mas por quê? Mas por que eu estou passando por isso? Mas isso. E por quê? E aí, isso é reflexão. Isso é reflexão. E aí sim a gente vai para o autoconhecimento, né? E aí... A procura da ajuda, a gente desemboca onde? Na espiritualidade. Que é onde você, se estiver com ela fortalecida... É onde você se apega, onde te dá a tua força. Cada vez que você passa por um problema, você já sabe. A pedra está ali e você vai cair se você vai tropeçar, se você quiser, né? Porque aí você já tem a base. Quando você tem a base espiritual, é muito mais fácil de você passar pelos problemas. E entender isso. Está acontecendo, às vezes você não sabe o porquê. Porque muitas vezes a gente não tem a resposta, por que isso, por que aquilo. Mas a maneira de passar o problema.
é que faz toda a diferença. Sim. A maneira de olhar, de encarar aquilo que você está passando. Tá dolorido? Dói? Tá sofrido? Sim. Mas a maneira de você trabalhar isso é que vai fazer a diferença.